Olá, vou apresentar uma maneira que pode transformar uma pessoa endividada em investidora. Para iniciar, vamos detalhar dois gráficos importantes. O primeiro, que mostra o percentual de famílias endividadas no Brasil, que teve uma crescente nos últimos meses, chegando a quase 80% no mês de março de 2022. Essas dívidas têm como principal fator o cartão de crédito. O outro gráfico, nós vemos um aumento da taxa de investidores na B3. A B3 é a Bolsa de Valores brasileira. 6 milhões de brasileiros investem na B3, porém isso representa somente 3% da população brasileira. Se compararmos com os Estados Unidos, lá mais de 50% da população investe. Dois problemas então. O primeiro, o crescente endividamento das famílias, e o segundo, a baixa taxa de investidores. No nosso vídeo, temos como conteúdo algumas definições que vão dar norte para o nosso aprendizado, maneiras de fazermos controles de gastos, tipos variados de rendas extras que podem agregar um valor mensal no meu orçamento. Vamos falar do que é ser investidor, as características e o perfil do investidor. Renda fixa e renda variável, vamos diferenciar as duas e também vamos falar sobre corretoras e bancos. Então as definições iniciam sobre o assunto prioridade. Eu não posso dizer para você qual tem que ser a sua prioridade, mas você precisa determinar o que é mais importante para você e para a sua família. Se você não fizer isso, as dívidas vão te forçar a ter algo como prioridade. Outro detalhe, desde pequeno nós aprendemos que temos que ganhar cada vez mais dinheiro para ter uma vida tranquila, mas não aprendemos a gerenciar, a controlar, a administrar esse dinheiro ou esses valores que recebemos através do nosso suor e do nosso esforço. Então nós passamos a dedicar horas do nosso dia para ganhar cada vez mais dinheiro, mas não dedicamos minutos para controlar aquilo que ganhamos. Será certo isso? Vemos um exemplo em que em 10 anos, quem estará mais rico? O que ganha 10 mil e gasta 12 mil? Ou o que ganha 1.000 e gasta 800? Primeiro destaque do nosso vídeo, devo gastar menos do que o que eu ganho. O controle de gasto pode ser feito de maneira simples, através de alguns passos. O primeiro deles, anotar. Criar o hábito de relacionar os meus gastos. Quanto eu preciso pagar, como eu vou pagar, o que eu preciso pagar. E o segundo passo vai ser determinar o que são gastos fixos, o que eu não consigo alterar o valor. Todo mês eu tenho aquele gasto fixo. Eu não posso gerar uma renda menor do que os meus gastos fixos. E eu não posso esquecer também dos gastos variáveis. No terceiro passo, eu vou me atentar a esses gastos de maneira mais facilitada, fazendo categorias de transporte, alimentação, saúde, lazer. Com isso eu vou delimitar valores específicos para cada categoria. E no quarto passo eu consigo visualizar, depois de ter tudo relacionado, tudo nas minhas mãos, conhecer a minha vida financeira, eu consigo verificar onde eu posso, onde eu quero e onde eu preciso economizar. Aqui nós temos 3 possibilidades de maneiras diferentes de controlar os nossos gastos. De maneira manual, no Word, ou então até mesmo manuscrito. Temos planilhas automatizadas. De maneira simples, conseguimos criar, por exemplo, no Excel, que fará a conta imediata para nós. E temos também aplicativos que nos auxiliam nessa gerência e nesse controle financeiro. Te aconselho agora a dar uma pausa neste vídeo, analisar cada valor das planilhas nesse exemplo hipotético. Quero chamar a atenção que 1.300 é um valor hipotético de uma família ou de uma pessoa e aqui são alguns gastos. Tente se enquadrar em alguns valores. Aqui nós temos gastos fixos, aqui nós temos gastos variáveis. Um ponto importante é que R$900 de gastos fixos e aqui nós tivemos uma quantidade de R$400 em gastos variáveis. Ou seja, aqui já tinha terminado o salário desta pessoa. Daqui para baixo, ela precisaria gerar renda extra ou acumular dívidas para o mês seguinte.
Este controle financeiro detalhado você pode achar que é chato. Concordo contigo, mas calma, é só um período da sua vida. Saiba que você precisa tornar um hábito este controle, assim como você tornou até hoje um hábito gerar dinheiro. Mudar dói, incomoda, mas pode ser a chave para a sua liberdade. Falando sobre renda extra, nós vamos reparar nas planilhas anteriores que faltou dinheiro para honrar com os meus gastos mensais, ou naquele exemplo hipotético de quem recebia 1.300, iria faltar dinheiro. E a renda extra pode ser um aliado nisso. Eu posso avaliar o que eu sou bom, o que eu gosto de fazer e que pode me gerar um valor que complemente a minha renda. É possível gerar uma quantia maior do que eu estou acostumado. Preciso saber que eu sou bom, em que eu sou bom, o que eu gosto de fazer. Detalhe, tem situações que a renda extra se torna maior do que a renda principal. Qual a sua situação hoje? A sua receita é igual à sua despesa? Saiba que todos passam por imprevistos. E quando surgir um imprevisto na sua vida que necessite de um valor financeiro, de dinheiro, isso será mais um problema para você. Porque você precisará recorrer a empréstimos e a dívidas. Se a sua receita é menor do que a sua despesa, ou seja, você tem recebido menos do que tem gastado, você necessita de medidas urgentes. Você precisa gerar mais renda extra, você precisa controlar mais os seus gastos. Se a sua receita é maior do que a sua despesa, saiba que você está no bom caminho. E você pode se perguntar, por que devo investir? Através do investimento, você consegue evitar gastos desnecessários e você consegue multiplicar os seus ganhos. Entramos aqui num ponto importante. A partir do momento que eu entendo que eu preciso pagar a mim mesmo e não somente outras pessoas ao meu redor, eu inicio uma liberdade financeira. Características de um investidor é que ele não perde dinheiro por falta de controle, ele tem a sua vida financeira em suas mãos, ele tem metas, objetivos, tem prioridades a curto, médio e longo prazo, e o detalhe de se pagar sempre é o seu boleto. Ele sabe que o seu esforço mensal em produzir, em gerar mais dinheiro, não pode ser somente para pagar pessoas ao seu redor. Ele precisa se pagar também. É o seu boleto, é os seus sonhos, é a sua liberdade financeira. E o investidor, ele tem o conhecimento de que ele pode receber dinheiro mesmo quando não está trabalhando. Ele deixa o seu dinheiro rendendo em determinada aplicação e todo esse rendimento ele não precisou de esforço para alcançar. Sobre o perfil de investidor, nós sabemos que ele está relacionado ao risco que eu estou disposto a correr. A relação risco e retorno ela é muito importante para todo tipo de investimento. Quanto maior o risco, maior a possibilidade de retorno. Se o risco é baixo, a tendência é que o retorno também seja baixo. Nós vemos 3 perfis, bases sobre investidor, que é o perfil conservador. Ele tem foco em aplicações de baixo risco. O perfil moderado, ele busca maior rentabilidade sem se expor muito. E temos também o perfil arrojado, que ele busca possibilidades de ganhos mais expressivos, mas correndo um risco maior. Aqui são exemplos de renda variável, renda fixa. Comentaremos posteriormente a diferença de uma e de outra. Vocês poderão entender um pouco mais essa divisão e separação entre os perfis de investidor. Renda fixa é um tipo de investimento em que é possível eu prever a rentabilidade ao final deste investimento. Temos 3 tipos. Pré-fixado, que significa uma taxa pré-acordada e que ao final do meu investimento eu receberei como retorno exatamente aquela taxa que foi combinada. Pós-fixado significa que o meu investimento estará condicionado a algum indexador financeiro. Esses indexadores podem ser taxa Selic, CDI, dentre outros. O significado desses indexadores nada mais é do que taxas que regulam a economia brasileira. O tipo de renda fixa híbrida significa a junção do pré-fixado com o pós-fixado. Um exemplo, vou fazer um investimento que ele me dará 5% de retorno mais 100% do CDI, ou seja, mais 100% daquela taxa que é um indexador financeiro.
Os mais conhecidos de renda fixa são poupança, tesouro direto e os CDBs. Outros exemplos, como LCI, LCA, os fundos, as debêntures. O resumo sobre o que é renda fixa é: estou emprestando o meu dinheiro ao governo, a um banco, a uma empresa e terei um retorno, uma porcentagem pré-acordada ou pré-condicionada. Não fique preocupado com algumas siglas, com alguns termos, até mesmo técnicos. Dê os seus primeiros passos. Faça do investimento um hábito, assim como é necessário fazer do controle financeiro também um hábito. Sobre renda variável, nós vemos que o próprio nome já nos ensina algo. Eu não sei exatamente o retorno que eu receberei na minha aplicação. Isso vai variar. Os mais conhecidos são ações, fundos imobiliários, ETFs, bitcoins. O ponto diferencial para a renda fixa é a questão do risco. Na renda variável, eu não tenho a real noção de quanto eu ganharei pelo meu investimento. Posso ganhar muito, mas também posso perder tudo. E aí nós temos algumas dicas. Nunca arrisque o que não está disposto a perder. Não concentre os seus investimentos. Sempre diversifique. E o outro detalhe sobre o seu perfil de investidor. Saiba que ele vai mudar conforme o seu patrimônio, conforme os seus objetivos, conforme mudanças na sua vida e até mesmo conhecimento. O mercado ele possui muitas opções, mas nem todas servem para você. Sobre renda fixa contra renda variável, nós temos alguns pontos para analisar quando eu for fazer o meu investimento, baseado no meu perfil, baseado no tipo de investimento que quero fazer. Lembrando sempre que eu tenho que diversificar conforme as minhas prioridades. E aí nós temos algumas perguntas. Como você lida com a perda? Por exemplo, a pandemia derrubou lucros de muitas empresas. Pessoas que investiam nessas empresas, que eram sócios dessas empresas, perderam dinheiro. Talvez somente por um período, mas ainda assim sofreram uma perda financeira. Como você lida com o risco? Você tem sangue frio? Você está disposto a correr um risco alto? Qual a duração do seu investimento? Você precisa de fazer uma viagem no fim do ano? Então não invista em algo arriscado. Você pode comprometer aquele valor e nem mesmo poder realizar esta viagem. Qual a liquidez? Ou seja, quando você poderá tirar o dinheiro que você investiu? Isso é muito importante, porque de nada adianta eu ter um rendimento expressivo, muito alto, mas que eu não tenho a liquidez que eu preciso. Liquidez é a urgência ou o momento que eu posso retirar o meu investimento. Há investimentos, principalmente aqueles de renda fixa, que eu posso investir e retirar o dinheiro a qualquer momento. Sobre corretora de valores, o principal ponto neste momento a ser aprendido é a diferença das corretoras para os bancos. As corretoras elas vão oferecer vários produtos. Os bancos vão oferecer produtos somente deles. As corretoras vão oferecer diversos tipos de investimento de diversas empresas diferentes, inclusive de outros bancos. Nada mais é do que uma empresa que vai intermediar a sua pessoa ou a sua necessidade de investimento com um ativo, com um investimento que está disponível a todos os seus clientes. Para encerrar, destaques do nosso vídeo: nós precisamos gastar menos do que ganhamos. Importante o detalhe sobre o meu boleto. Não posso viver e trabalhar somente para pagar os outros. O meu boleto me permite desfrutar de parte do meu salário com aquilo que me dá prazer. E são os meus sonhos: viajar, compras, até mesmo aposentadoria. Diversifique sempre, conforme as suas prioridades. Isso te ajudará a organizar e diminuirá o seu risco. Se você aprendeu algo durante este vídeo, saiba que você precisa colocar em prática. Afinal, ter uma boa ideia e não pôr em prática vale tanto quanto não fazer nada.